dizia assim, nas nossas conversas que nós temos com Satanás, todo dia, a gente conversa mais com Satanás do que com Deus, né? Nós temos diálogos longos com o diabo no nosso carro. É verdade ou não é, irmão? Claro que é. Você não percebe, mas é. Então você conversa com ele e Satanás diz para você, tá ruim, hein? Você fala, você vê? Ele fala, eu tenho visto aí, você está numa batalha, coisa difícil para você, hein? Eu estou sentindo. E olha que se você não conseguir aquilo, vai piorar, porque depois você fica sem não sei o quê, e se não tiver, você perde aquilo, e você fala, achei alguém que me entende? Ave, Satã. O tema no nosso periago é a fome. Como nós lidamos com essa nossa vontade de comer. Tem uma frase de Dostoiévski que diz que dentro do homem tem um buraco que é do tamanho de Deus. Isso é verdade. Nós temos dentro de nós um buraco que só Deus pode preencher. E nós tentamos ao longo da vida preencher isso com qualquer coisa. Acho que é por isso que nós somos insatisfeitos. Tinha uma prima da minha mãe, lá em Monte Santo de Minas, que fazia um pé de moleque que você não acredita. Você não sabe que trem é aquele. E eu lembro que ela fazia lá aquela massa doce com amendoim, e ela esticava na pedra assim da pia, e ali a coisa esfriava, e depois ela vinha cortando, né? E quando a gente às vezes ia para lá passar uma semana, um tempo assim, ela fazia e colocava nos potes. E eu fazia visitas sistemáticas e constantes aos potes. E um dia ela disse assim, esse menino come, parece que ele é um saco sem fundo. Eu não sei quem já ouviu essa expressão meio mineira, um saco sem fundo. Você come e nunca chega. Ou talvez aquela outra frase, tem uma lombriga, tem uma anaconda enrolada aí dentro, que tudo que você come, parece que não satisfaz nunca. Deus não nos criou para nos satisfazermos completamente em nada, a não ser nele. Nós é que achamos que poderíamos comer o fruto da árvore e estarmos satisfeitos com o conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu foi que a gente abriu o apetite para nunca mais sermos saciados. Se eu perguntar aqui, repetindo um hino do cantor cristão, hein? Cantei muito quando era pequeno. A irmã quase repetiu aqui: comida é pasto, bebida é água. Você tem fome do quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer tudo. Hino bonito esse, da época da Reforma, se não me engano. E nós temos uma fome insaciável. Nós nunca estamos satisfeitos. Eu vinha voltando agora, a Blanche me deixou aqui, nós estávamos voltando do encontro de casais, e não sei qual foi o problema, alguma coisa que ela recebeu de notícia, ou sei lá, e a gente começou a conversar, não lembro porquê, e eu estava dizendo a ela, os dias vão ficar cada vez piores, porque o ser humano está cada vez pior. Já lembrei, nós vimos uma cena chegando aqui em São Paulo, de pobreza e de miséria, e falamos, e ela está estudando agora serviço social, e a gente debate muitas coisas, conversa muito sobre a situação do ser humano, porque na verdade sociedade só existe porque existe o ser humano. Nós somos entre aspas, a solução, mas também somos o próprio problema. Esse texto que eu vou ler agora não está na tela, não estava programado, eu me lembrei agora vindo para cá. Mas quando Paulo escreve para
Timóteo, na sua segunda carta, ele diz assim: ô Timóteo, saiba de uma coisa, que nos últimos dias virão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. É assim que a gente, na verdade, lê esse texto, e parece que nós estamos lendo essas palavras todos os dias ao nosso redor. Os homens são amigos dos prazeres mais do que amigos de Deus. Cada vez mais nós queremos ser felizes, porque o que importa nessa vida é ser feliz. É isso que vale, e vale qualquer coisa para ser feliz. Você tem que fazer o que você precisa fazer. Vai te fazer feliz? Então faça. Mas é que para isso eu vou arrebentar com esse outro cara aqui. Arrebente-o, porque depois ele arrebenta um outro para ele ser feliz. Porque o que importa é você. Seja feliz, ainda que você tenha que destruir quem está ao seu redor. Seja feliz. Depois você fica infeliz porque não tem mais ninguém ao seu redor. O mundo está ficando doido. O pior é que nós estamos dentro dele, e nós somos tão doidos quanto qualquer outra pessoa que está fora dessas quatro paredes aqui. Porque nós também temos uma fome tão louca no nosso pecado, nessa tênia sólio e na saginata e mais na anaconda, todas as lombrigas dentro de nós, que nós ficamos tão famintos, tentando matar a nossa fome sem Deus, que a gente vai para a igreja. Não, Zé, isso não... é um paradoxo que você está falando. Como é que eu tenho uma fome e quero matar essa fome sem Deus e vou para a igreja? Se eu vou para a igreja porque eu quero matar a minha fome em Deus, certo? Errado. Nós queremos matar a nossa fome com qualquer coisa que a gente queira, menos com Deus. Por isso que a gente vai a Deus pedir a Ele que nos dê essas coisas. É louco isso, né? Eu vou até Deus e peço para Ele me dar as coisas que matam a minha fome, porque o que mata a minha fome não é Ele, são as coisas que Ele me dá. E assim, somos evangélicos, cristãos, diga o nome que você quiser, mas tão famintos e sedentos, tão malucos e passando por cima de qualquer coisa para termos aquilo que mata a nossa fome. A diferença é que talvez fora do ambiente chamado igreja, as pessoas fazem qualquer coisa para ter o que querem, e nós fazemos para qualquer coisa para Deus nos dar o que queremos. Por isso que a gente faz tanta loucura, tanta campanha, damos tanto dinheiro, porque nós queremos de algum jeito que Deus me dê o que eu quero. Afinal de contas, se isso não acontecer aqui nessa igreja, eu já vi um comercial na televisão que tem uma outra que vai resolver meu problema. É só eu ir lá e fazer o procedimento religioso, o ritual que me disseram, e eu vou conseguir o que eu quero. E também, se eu não conseguir o que eu quero, eu mudo de religião, eu procuro outra coisa, porque na verdade eu não estou preocupado com Deus, estou preocupado com o que Deus vai me dar.
Você precisa de parar para pensar aonde você deposita a sua fé. Porque que somos famintos, isso é fato. Que temos um buraco, isso não precisa nem sair perguntando. Todo mundo aqui, nesse exato momento, está aqui com fome de alguma coisa. Tirando situações plausíveis, nós oramos aqui agora, e que você diga, estou com uma pessoa enferma em casa, nós vamos orar por isso. Eu mesmo estou enfrentando algo existencial na minha vida, eu preciso do Senhor, sim. Mas faça uma seleção dentro da sua vida e veja o quão infeliz você é por morar onde você mora, por ter o carro que você tem. Quão infeliz você é por não ter viajado onde você queria ter viajado, por você não trabalhar na empresa que você queria trabalhar, por você não ter o salário que você queria ter. E não estou dizendo que essas coisas não sejam dignas de que você as deseje, e nem seja pecado que você as tenha. Não estou discutindo o fato. O problema não é o que eu tenho e o que eu não tenho, nem o desejo de ter ou o desejo de não ter. O problema é quem governa esse ventre aqui. É quem se assenhora da minha vida, dizendo, vou matar a sua fome. Tiago capítulo 4, na versão Nova Almeida atualizada que está na tela, diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tem uns prazeres aí, uns desejos de prazer que estão dentro de vocês. É disso aí que eu estou falando. É daqui que nascem as guerras e as brigas entre vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Essa palavra mundo aqui é a palavra cosmos. Essa palavra significa também ordem, a organização que enxergamos no mundo que a gente vive. Não dá para você ser alguém que é dirigido ou conduzido pelos princípios de Deus, se você tem a sua vida presa a outros, a uma outra ordem, a uma outra configuração para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma. Ou você vai servir a um ou vai servir a outro. Essa semana eu estive na igreja, uma igreja de um amigo, falando sobre esse tema, devoção, e li o texto de Jesus quando ele diz em Mateus capítulo 6 que vocês não podem servir a dois senhores, ou você vai deixar um chateado ou o outro. Mas a palavra ali servir, o verbo douléo, tem um ponto de escravidão, porque o doulos, ele era um escravo. Quando Deus fala que nós somos servos, é porque nós pertencemos a Ele. O escravo não tinha liberdade. Existem outras várias palavras na Bíblia que falam sobre um servo, um empregado. Todas as outras, ele poderia ser um servo de alguém no seu trabalho, numa outra casa, e no seu trabalho ou na sua casa ter um servo a seu favor. Ele poderia servir alguém e ter alguém servindo a si, mas o doulos é o escravo no mais baixo nível. Ele era propriedade, ele não tinha ninguém abaixo dele, ele só servia. É essa palavra. Não dá para você servir a dois senhores, porque você tem que pertencer a eles, e não dá para pertencer a dois. É isso que Jesus quer dizer. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a qualquer outro sistema que vai nos promover ou nos prometer o prazer que vai matar a nossa fome, que vai nos fazer sentirmos-nos em paz e felizes, porque afinal de contas, agora eu tenho o que eu sempre quis. E a pergunta é: e agora? Quando nós estamos sempre correndo e em busca de alguma coisa,
E achamos que ali está a nossa vida e a nossa satisfação naquela frase: o dia que eu, aí vai ficar tudo bem. O dia que eu conseguir, aí eu vou ser feliz. É ali que eu mato a minha fome, e toda a minha vida, o canhão da minha guerra fica virado para aquele objetivo, e tudo que eu faço é pensando naquilo. Minhas orações, minhas rezas, minhas campanhas, as velas que eu acendo, o joelho que eu dobro, a minha fé, meu louvor, minha adoração, na verdade não estão dirigidos a Deus. Tudo que eu faço está dirigido àquilo que disse que vai matar a minha fome. Eu sempre brincava, no começo da igreja, acho que eu batia muito mais nessa tecla. Fazia tempo que a gente não revisitava um tema como esse, mas eu dizia assim, nas nossas conversas que nós temos com Satanás, todo dia, a gente conversa mais com Satanás do que com Deus, né? Nós temos diálogos longos com o diabo no nosso carro. É verdade ou não é, irmão? Claro que é. Você não percebe, mas é. Então você conversa com ele e Satanás diz para você: tá ruim, hein? Você fala: você vê? Ele fala: eu tenho visto aí, você está numa batalha, a coisa está difícil para você, hein? Eu estou sentindo. E olha que se você não conseguir aquilo, vai piorar, porque depois você fica sem não sei o quê, e se não tiver, você perde aquilo, e você fala: achei alguém que me entende? Ave Satã. Está precisando de ter mais isso, mais aquilo. É o que eu preciso. Eu não posso fazer nada por você. Você tem que falar com Deus. Aí você vai pedir para Deus o que o diabo disse que você precisa. Ô Senhor, estava aqui batendo um papo com Satanás. Eu sei que ele é o pulguento, o rabugento. Eu sei de tudo, viu? Demônio que tem, eu sei. Mas nesses últimos dias ele tem se mostrado uma pessoa muito compreensiva comigo, e ele tem falado umas coisas assim bem coerentes. Não é Satanás? Eu tenho falado. Então, tá vendo, senhor? Não que eu queira defendê-lo, acho que cada um é dono do seu próprio nariz, o dele. Mas como é que foi que você me falou mesmo, Satanás? Porque você tem que ter, tem que conquistar, tem que não sei o quê. Então, senhor, o senhor não acha que Satanás está certo? E Deus falaria o quê? Claro. Você deu a oferta especial? Eu dei. Então, obrigado, Satanás, por ter me ajudado a ajudar essa pessoa. Irmãos, não me pergunte qual é o ponto. Discernimento do Espírito Santo. Não me pergunte qual é o equilíbrio e se ele existe, se ele fica no meio, sobre o que eu devo pedir, como eu devo pedir e se eu devo pedir. Eu acho que um filho coloca toda a sua ansiedade nas mãos do pai. Princípio número 1. O segundo é que nós descansamos à sombra do Onipotente. E todas as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Até aqui nós vamos junto. Mas cuidado quando você acha que a sua sugestão a Deus é a única plausível, ou que você sabe o que você precisa. Eu já fiquei muito em parafuso com esse assunto. Aliás, esse foi um dos assuntos que mais martelaram a minha cabeça quando eu virei a chave da minha vida e falei: não creio mais nisso. Foi esse fato de achar que nós temos o poder de comandarmos Deus e nós sabemos o que precisamos, porque estamos com fome e porque temos que matar essa fome. O incrível é que eu e você sabemos que nessa longa estrada da vida nós já matamos várias fomes com várias situações e essa fome nunca passou. Eu acho que uma pessoa que busca algo e só vai ser feliz com aquilo, e que tem esse pensamento, só vou ser feliz se conseguir tal coisa, ela tem 2 riscos de infelicidade. O primeiro é de nunca alcançar e viver sempre faminta e insatisfeita, e o segundo risco é de alcançar
e depois que matar a fome perceber que não adiantou nada, que agora eu quero correr para alcançar outra, porque esse é um buraco sem fundo. Da onde vêm esses nossos conflitos, diz Tiago? Da onde vem essa nossa guerra? Que a gente briga, temos inveja, puxa daqui, puxa dali. Da onde vem essa loucura? Se não do Edoné. Quando você ouvir falar sobre hedonismo, você no centro de tudo, essa é a palavra que ele usa, do prazer que está aqui dentro. Eu tenho que satisfazer isso aqui, isso aqui. E eu não tenho como dizer a você que o Deus que nos ama não abençoa isso aqui. Ele abençoa sim. Eu não tenho como dizer a você: olha, Deus não está preocupado com a roupa que você veste. Ele está. Ele veste o lírio do campo, Ele veste você também. Quando eu vou com a minha mãe no shopping em algum lugar, eu nessa minha vida de pastor sem fé, eu entro no shopping e minha mãe fala assim, eu falei, tem que arrumar um lugar. Hoje tem aqueles números, né? Tem a luzinha vermelha, mas antigamente não tinha, agora até que não tem. Mas eu entrava no shopping, ela falava assim: hora que Deus prepara um lugar, Senhor Jesus, prepara um lugar. Eu falei, mãe, não fica orando, porque Deus não está preocupado com o lugar. Olha um lugar aqui, ó, Ele preparou. Okay. Tá bom, mãe. Você acha que Deus está preocupado com o lugar que você vai estacionar o carro? Acho que sim. Se eu que sou um filho, eu que sou um pai imperfeito, me preocupo com onde meu filho vai estacionar o carro, você acha que Deus que é perfeito não se preocupa com nós? Acho que sim. O problema é quando eu acho que eu preciso da vaga e Deus não está entendendo o que eu estou dizendo, e eu tenho que convencê-lo, porque só isso vai me fazer feliz. Aí a vaga virou meu Senhor e não mais Deus. Deus cuida de nós, Deus faz milagres, Deus livra, Deus abre caminhos, Deus cura. Deus às vezes prepara coisas que você fala: Senhor, só o Senhor sabia que isso aqui era uma coisa que eu desejava muito. Mas como Deus é detalhista, o único problema é quando eu acho que aquele detalhe é a única coisa que me fará feliz e aquilo vira Deus na minha vida. E aí Deus vive em função do milagre, não o contrário. Porque somos governados por esse buraco que está dentro de nós, por essa fome que a gente tem, e não de verdade pelo Senhor. Eu quero falar uma outra coisa para você que é bastante cruel, mas a verdade da palavra de Deus, ela é bastante cruel. A nossa maneira de crer e de depender de Deus ainda é muito, eu vejo por mim, irmãos, e acho que você é igual a mim, mais ou menos. A gente não acredita em Deus, não. Que Deus não nos ouça. Mas a Bíblia, para dizer a verdade, irmãos, não é uma coisa que a gente fala: isso aqui é tudo na minha vida, esses princípios e essas verdades. Mas eu converso com pessoas, ou mesmo nas pregações aqui, não vou nem falar das pregações, vai. Mas eu faço música do resgate e eu faço paráfrase de versículos. Tem muito, nas nossas músicas tem muita paráfrase de versículo, mas muita. E aí nos comentários as pessoas falam: não gostei disso aqui, dessa frase. Sabe como é que é? Internet é o mundo da mediocridade. E eu falo: que engraçado, a pessoa não concorda, mas é a própria palavra de Deus, isso aqui é um versículo, né? A Bíblia estraga a religião dele, porque se ele for ler a Bíblia ele vai crer diferente, porque nós não cremos na Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mentira. Toda hora eu quero acender outras luzes, porque eu não estou satisfeito, e eu não me sinto iluminado quando eu leio a palavra. Fala a verdade, irmão, nem lê. Não vou mandar você levantar a mão, mas quantas vezes você lê a Bíblia por semana?
É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Verdade da palavra, mas mentira para nós, a gente vive pecando. Guardamos a palavra nada na nossa cabeça. Não tem um lugar na Bíblia que está escrito da história da formiguinha e do elefante? Não tem essa história na Bíblia. É porque eu já ouvi isso na televisão, de uma pessoa falando sobre a Bíblia. E com certeza tinha gente chorando. Porque a gente não... Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Mentira. O salmista falou isso. É bonito a gente ler, a gente canta nas músicas, mas nós não vivemos isso. Sabe como é que é? Final do dia, você dentro do seu carro, ou no metrô, ou talvez apertado, numa condução, sabe? Aquela coisa de você demora para chegar em casa, e você fica pensando, pô, não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho, poder sentar, abrir a palavra de Deus e ler, e me deliciar nela. Mentira, a gente não faz isso. A gente quer chegar em casa, comer, dormir, jogar um joguinho, ver as fofocas do Facebook, assistir o jogo de televisão e ir para cá, e para dormir na cama. Porque a verdade, irmão, é que nós não cremos coisa nenhuma. E o buraco que a gente tem, a gente quer cuidar de enchê-lo com outras coisas. Aí a nossa fé se enche. Para acreditar que Deus vai me dar o que eu quero, eu sou cheio de fé. Para acreditar que Ele quer mudar o que eu quero, aí eu não tenho fé. Basta nós estarmos... A gente está num momento difícil da vida, encosta um irmão crente, e fala assim, calma Zé, na Bíblia está escrito parari, parará. Você olha, sai daqui que eu te dou um tapa, que na Bíblia está escrito. O que adianta ter escrito na Bíblia? Olha o que eu estou passando. Porque essas palavras, elas não alegram o nosso coração. Eu não sei se nós devemos nos preocupar se a igreja está cheia de gente. Encher a igreja de gente é fácil. Tem muitas pirotecnias espiritualescas. Tem muita coisa que a gente possa fazer para encher um lugar de gente. O que é difícil, irmão, é encher nós aqui, essa gente, de Deus. É de nós acreditarmos na verdade das Escrituras, de que Ele mata a nossa fome, de que há momentos em que eu estou no perrengue e eu preciso mesmo me apropriar dessa verdade e falar, Senhor, eu preciso experimentar isso, todos os dias diante da Tua Palavra, todos os dias em oração, entender que pão é esse que é Jesus, que mata a minha fome. Que água é essa que quando está dentro de mim faz jorrar uma fonte para a vida eterna? João capítulo 6, Jesus diz para a multidão, os pais de vocês comeram o maná lá no deserto. Isso, aquilo é que foi milagre. Tá bom, mas eles comiam na segunda e na terça tinha fome de novo. Na terça caía outro, eles comiam e na quarta voltavam a ter fome. Foi um grande milagre, mas não acabou com o problema. Porque comeram do maná e continuavam a ter fome. Mas quem de mim se alimenta, por mim viverá. O maior milagre não era cair um pão do céu, é o verdadeiro pão matar a fome aqui dentro. Porque eu quero ver com os olhos coisas externas, mas eu não vivo a verdade dentro de mim. Nós adoramos ver sinais, mas aqui dentro não tem nenhum. Nós queremos ver o graveto pegar fogo no monte, mas não tem uma chama dentro de nós, de paixão pelo perdido, ou de devoção verdadeira a Deus, nas horas de dificuldade. Ainda mais na era que nós vivemos. Eu não posso mandar selfie, eu não posso criar um meme, eu não posso tirar nenhum tipo de dividendos
no meu canal monetizado com esse milagre visível, então isso não é importante. As coisas da alma, da transformação do ser humano, cada vez são menos importantes. Aliás, o porquê você faz o que você faz não é importante. Faça, você vai ser feliz? Faça. Mate agora a sua fome. Peça um milagre. Pule dessa altura como maná, mas amanhã você vai ter fome de novo. E Jesus não negou o milagre do maná, mas ele apontava para um muito maior. E Jesus, em João, no capítulo 4, no verso 34, ele estava com os seus discípulos e estavam preocupados se tinham alguma coisa para comer. Perguntaram para Jesus qual o número que ele queria, do McDonald's, número 1, número 2, promoção completa, batata grande, pequena. E ele falou, não quero nada. Aí pensaram assim, eu acho que ele já trouxe o lanche dele de casa. Jesus, o senhor tem o que comer? E ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele, caramba, ele matava a fome, se enchendo da vontade de Deus. Se nós crermos na palavra de Deus, a gente vai buscar isso, buscar em primeiro lugar a sua vontade e a sua justiça, sabendo que o resto vai ser acrescentado. Talvez, irmãos, a conclusão do pensamento central dessa pregação de hoje é: vamos se converter, irmão? Vamos nos converter a Cristo? Como se a gente fosse crente mesmo. Imagina que a gente fosse crente. Na minha época falava assim, crente. Aquele lá é crente, vai na igreja dos crentes, lê a Bíblia, sabe? Decora versículo, está sempre lendo, está sempre buscando entender a si mesmo, lendo a Bíblia e a Bíblia lendo a gente. Essa confrontação de uma transformação interior, sendo habitação do seu espírito, sendo o lugar onde Deus gosta de estar, enchendo esse buraco que a gente tem. É uma loucura a nossa fome. Quando tiraram os likes do Instagram, muita gente foi curada, porque é uma doença, eu tenho que ter mais likes do que o outro, então a minha postagem tem que ser um pouco mais escrachada. Se é sensualidade, eu tenho que ousar mais, porque eu tenho que ter mais views do que o fulano, do que a fulana. Essa sede de ser desejado, sede de ser amado, sede de uma identidade. Queremos construir a qualquer custo uma imagem, mesmo que não tenhamos conteúdo nenhum. Sede de sermos abraçados, de sermos aceitos, adorados. Sede de termos satisfação e prazer, nos sentirmos vivos, felizes. Quando vai chegar? Meu avô tinha essa expressão, lá de Guaranésia. Quando a gente almoçava, ele falava, comeu o que chegasse? E quando a gente perguntava, avô, quanto que é o quanto que chega? Quanto que é? Ele falava assim, é um tanto bom. Quanto o senhor quer que coloque? Coloca um tanto bom. Era um tanto bom. Coloca um tanto bom. Quanto que é um tanto bom? Vai pondo. Tá bom. Bem objetivo assim, sabe? Para você depois poder reproduzir. Eu lembro que uma vez eu fui ferver um leite para ele, que ele falou, eu quero um leite bem quente. O quão quente, vô? Bem quente. Tá bom. Aí o leite começou a ferver. Eu falei, vô, ferveu. Deixa esquentar mais. Vô, eu não sei qual a temperatura de ebulição do leite. Eu sei que da água é 100 graus. Não adianta eu continuar esquentando. Ela já chegou na temperatura máxima. Agora ela evapora. A não ser que eu coloque, que eu mude a pressão atmosférica, ou coloque uma panela de pressão, ela atinge uma temperatura mais alta sem evaporar. Mas como é que eu ia explicar para o meu avô sobre a temperatura de ebulição do leite que estava fervendo? Deixa ferver.
Vai derramar, vai esquentar bem. Esquentar quanto? Mais. Eu vou. Antônio Casimiro. Ele tocava violão. Ele que me deu meu primeiro violão. A culpa é dele. A culpa é dele. Aliás, ele me deu 2. E é assim. O quanto? Mais. Mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu preciso de mais. E para encerrar, quando eu vi essa cena com a Blanche que a gente ficou conversando, nós vimos uma outra. Olha que interessante, Deus, eu acredito em Deus, irmão, Deus fala com a gente. Eu ia pregar sobre isso, a gente viu uma cena de miséria, depois nós vimos uma cena religiosa. A cidade de São Paulo tem bastante pelas ruas. E nós ficamos conversando sobre essa fé que sempre joga para você um novo objetivo que você tem que alcançar. Agora você vai conquistar isso ou vai ter aquilo, porque você se sente vivo. E você sempre está correndo atrás de alguma coisa. Tem motivo para você orar, para você ofertar, para você louvar, para você levantar a mão, para você ir para a igreja. Mesmo que esse objetivo não seja Deus, o objetivo é o que Deus vai te dar. Mas é isso que mantém a roda da religião girando, para que o sistema econômico religioso continue sendo autossustentável. Não é tão alto, porque deixa você às vezes lá embaixo, num trocadilho de palavras. Quando é que a gente sossega o facho? Quando é que a gente repete Filipenses 4:10 em diante? Obrigado aos filipenses, Paulo diz, porque vocês mandaram o donativo, não foi uma nem 2 vezes, até para Tessalônica vocês mandaram. Isso me fez muito bem, eu estou feliz, estou suprido, mas eu digo isso não por causa do donativo que vocês me mandaram, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como humilhado. Já tive experiência de abundância, de escassez, de fome e de fartura. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter e posso não ter. Estou tranquilo, sosseguei o facho. O que mata a minha fome não são apenas coisas que me pertencem ou situações que aplacam o meu prazer, ainda que Deus possa me dá-los, porque Ele é bom e cuida de nós. Mas eu sei em quem eu creio, a quem eu devotei a minha vida, e quem é que comanda a minha vida. Você pode até ter um bom carro, o problema é quando o carro tem você. Você pode até ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você. Aí ele vira o teu senhor. Aí toda a sua vida está ligada naquilo. Seus objetivos, suas metas, suas conquistas, seus planos, seus sonhos. E Deus vira um coadjuvante. E você aprende técnicas religiosas para apertar o joystick e Deus fazer o que mata a sua fome. Busque em primeiro lugar o reino. Talvez você esteja aqui nessa manhã bem apertado no seu coração. E algumas das nossas necessidades não são luxos nem prazeres, não, são necessidades mesmo. A gente precisa mesmo. Relaxa, Deus cuida de nós. Duvide de qualquer coisa, mas não duvide de Deus, porque afinal de contas, eu e você já passamos por muitas dessas na vida, e estamos aqui, porque Ele nos sustentou e nos guardou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não entre numas que você vai ter que fazer uma guerra com Deus para você ter o que você quer. Você não precisa brigar por aquele que morreu por você gratuitamente sem você pedir. Ele já te entregou todas as coisas. Relaxa, Deus cuida de você. O fato de você estar nas mãos de Deus não significa que a gente não passe por dificuldades, porque no mundo teremos aflições. Mas talvez nós precisemos fazer um regime religioso. Uma dieta evangélica, de nos alegrarmos nele e de confiarmos nele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele habita em nós. Ele sabe do que necessitamos antes até de nós pedirmos. Aliás,
A gente canta o Salmo 139, a palavra nem me chegou à boca e o Senhor já conhece toda. Descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Ainda que eu achasse, por estar tremendamente aflito, que o ímpio era mais feliz do que eu, mas eu percebi que eu estava errado. Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é socorro bem presente na tribulação. A sua palavra é de verdade o meu escudo e a minha defesa. É nela que eu me abrigo. Ao invés de eu cair como um louco em qualquer lugar, eleva os teus olhos para os montes, é de lá que vem o teu socorro. Segura aí o teu relógio e aguenta aí a tua ansiedade, porque Deus sabe de cada coisa. Sabe lá, se é no meio desse perrengue que você está, que Deus não vai ensinar exatamente o que você precisa aprender. Senhor, me ensina a ser satisfeito em Ti. O tema do nosso encontro de casais era: o que é felicidade? E ontem de manhã eu falei sobre isso. Eu acho que é esse estado de contentamento e certeza de que Deus cuida de nós. Devemos orar sem cessar. Porque nós achamos que Deus não está ouvindo? Não, porque nós temos certeza de que Ele é bom. Devemos pedir nossa necessidade a Ele, orar sem cessar, porque eu tenho certeza que é aquilo que eu preciso, porque eu tenho certeza que eu preciso de Deus. Orar sem cessar, porque Deus precisa que eu fale muito para que Ele faça? Não, porque eu preciso falar muito, porque eu preciso dEle. Ele precisa da minha oração e da sua oração para que Ele possa agir com poder? Não, Ele não precisa da minha oração, eu preciso dela, para me sentir nas mãos dEle, e para dizer todo dia a Ele, a mim e a tudo que me cerca, de que eu dependo do meu Deus, de que eu confio nele, e que Ele é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre. Essa pregação não tem a mínima intenção de resolver esse assunto, e eu não tenho a ilusão de que esse estudo é completo, e nem vou dizer para você: tome posse dessa palavra que a sua vida nunca mais será a mesma, porque nem eu estou convicto do que eu falei. Brincadeira, também não estou aqui chutando, mas o que eu estou querendo dizer a você é que nós precisamos pelo menos parar para pensar e reorganizar a nossa fé, reorganizar um pouco a nossa dependência de Deus, porque orar sem cessar não é alimentar uma incerteza de que Deus não me está ouvindo, eu sei o que eu preciso, Ele tem que fazer o que eu quero. Orar sem cessar é se render a Ele e dizer: Deus, eu preciso do Senhor a cada dia, eu preciso do Teu sustento. Está aqui a minha necessidade, mas está aqui a minha dependência e a minha obediência ao que o Senhor quiser, sem cessar, sem cessar. Deus é bom. Que Deus nos ajude a matar a nossa fome, irmão, a sossegar o nosso facho, a gente não ficar preocupado: será que eu fiz alguma coisa errada? Acho que eu orei pouco. Será que é porque eu mudei de igreja? Será que é porque eu fui para a casa da rocha? Pode ser. Será que é porque eu... Porque a gente sempre acha que tem um botãozinho que a gente não apertou para Deus funcionar, como uma máquina de Coca-Cola que eu ponho a moeda, aperto o botão e sai a latinha. Não, Deus não é uma máquina. Não, a gente não fica apertando botões. Ele é Senhor da nossa vida. Nós é que somos uma máquina decadente, cheia de problema, com os parafusos soltos, achando que nós controlamos a Ele, e cheios de fome, mas Deus sabe do que a gente precisa. A gente vai sair daqui, está na hora do almoço. Se os seus filhos forem como os meus, o que tem para almoçar? Né? Quando não liga no caminho, tem 3 perguntas: onde vocês estão? Vão demorar? Segunda e a terceira, o que tem para comer? São as 3 perguntas clássicas de um filho com celular, quando os pais estão fora. E a Blanche tem uma frase muito legal: aqui tem mamãe. Ela fala: acha que aqui nessa casa não tem mãe? Pode deixar que você vai comer, viu? Mas não estou vendo nada. Quieta. Aí
Baixa o ratatouille lá e ela, pum. Quando você vai ver, assim, tá pronto. Ela faz dessas. De onde você fez isso? Mistério. Tinha um negócio congelado, não sei o quê. Se nós que somos pais falhos sabemos fazer isso, nem para passar no McDonald's, né, comprar. Imagina Deus, que conhece toda a história desde o princípio até o fim, que é Senhor de toda essa narrativa que nós temos nas Escrituras, que nos conhece desde o ventre, o nosso primeiro dia e o último, e toda a nossa vida está escrita no seu livro. Eu não preciso me desesperar, devo orar sem cessar, porque eu preciso todo dia me entregar na mão dele. Eu acho que a oração não é o lugar onde eu consigo fazer Deus realizar a minha vontade, é onde eu me curvo para que a minha vontade seja colocada de lado e eu seja governado pela dele. Talvez a oração não seja um mistério que me faz curvar Deus ao meu querer, mas sim curvar o meu querer a Deus e saber que ele é bom e cuida de nós. Deus nos ajude com as nossas fomes. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pedir a Deus que nos dê sabedoria. Feche os seus olhos. Apresenta a Deus os teus anseios, apresenta a Deus as tuas neuroses. Senhor, nós somos teus. Aonde nós poderíamos nos refugiar se não no Senhor? Para quem nós poderíamos dizer essas loucuras que a gente pensa, se não diante de Ti, que é nosso Pai? Essas nossas dúvidas, essas nossas crises de fé, a gente não sabe direito o que fazer, o que não fazer. Deus, se a gente não conversar com o Senhor, a gente vai falar com quem? Tu és o nosso Pai. Somos crianças de Deus. Somos meninos e meninas que não sabemos nada, cheios de fomes, dependentes, e às vezes de forma translocada, tentando em qualquer lugar do mundo achar alguma coisa que tape esse buraco, que é do tamanho de Deus. E aí ficamos te apurrinhando, Senhor, com as coisas que Satanás nos diz. Senhor, cura essa nossa cabeça que a gente está ficando louco. Sossega o nosso facho, põe a gente no lugar, Senhor. Põe a gente no lugar, a entender que a Tua palavra é a verdade mesmo, que o Senhor cuida mesmo de nós. Eu sei que Jesus, quando andou aqui no meio e trilhou o seu caminho, a sua jornada entre nós, Ele viu quanto que a gente tinha fome. Ele viu nossas dores, nossas necessidades. Senhor Jesus, o Senhor viu a nossa fome. E o Senhor nos disse: eu sou o pão vivo, comam de mim. Jesus, nós precisamos disso. Nos liberta, Senhor, de nós mesmos. Nos faz, Senhor, vencer os demônios que ocupam o nosso pensamento, os demônios que deformam o nosso entendimento, os demônios da religião, que formaram em nós uma mentalidade contrária à Tua graça. Esses a gente repreende agora em nome de Jesus. Esses mecanismos que fazem a gente tentar Te governar, Senhor, e dizer para o Senhor o que a gente sabe que a gente precisa. A gente está tudo louco, Senhor, e por isso vivemos com fome, Pai. O Senhor sabe, o Senhor sabe. Saco sem fundo. Tem que ter milagre cada semana. O Senhor tem que matar um leão por dia para a gente Te adorar e cantar uma musiquinha de gratidão. A gente está tudo doente, Senhor. Tem misericórdia de nós. Envia da Tua graça sobre graça e nos perdoa. Perdoa a nossa insensatez, nosso desespero e nossa loucura. O Senhor sabe, temos necessidades verdadeiras, prementes, coisas que estão na nossa porta,
Oramos hoje aqui, Senhor, cirurgias, tratamentos, coisas, Senhor, que temos enfrentado com os nossos filhos dentro da nossa própria casa. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a lançar sobre Ti a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuida mesmo, Senhor, Tu és Deus. Nos livra do engano de achar que essas nossas fomes vão ser saciadas com coisas desse mundo. Pelo que a gente vê na internet, que vai gerando dentro de nós inveja pelo que os outros vivem, pelo que os outros têm. Senhor, livra a gente disso. Nos faz andar acima dessa loucura, da mediocridade desse mundo, e não amarmos esse sistema, esse cosmos, mais do que a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, de verdade. Agradecer porque Tu és bom, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque de verdade a gente é cheio de dúvida, mas nunca nos faltou. A Tua graça está ao nosso redor, o Teu Espírito habita em nós, a Tua mão nos guia e nos conduz, mesmo quando a gente não ora, não pensa e nem imagina que Deus esteja conosco, o Senhor está nos conduzindo e nos guiando, porque Tu és Deus. O Senhor está presente mais do que a gente imagina. Nos perdoa a nossa loucura, Senhor, de achar que estamos sozinhos ou que não vamos ter o que a gente precisa. Cobre esse buraco que a gente tem. Mata a nossa fome, pão vivo que desceu dos céus. E que nós sejamos gente em paz, saciada, e possamos repartir com outros o pão que nos alimentou. Nossa vida seja mais pacífica, nosso casamento seja mais pacífico, nossa educação dos nossos filhos, nosso ambiente de trabalho, nossa vida como irmãos, mais pacífica, porque o Senhor cuida de nós. Nos perdoa, porque muitos desses buracos e dessas fomes a gente mantém na nossa loucura, mas livra-nos delas, porque a Tua palavra é tudo que a gente precisa. Eu preciso, todos nós aqui precisamos de Ti, Senhor. Abençoa o nosso domingo. Dá pra gente uma semana diferente essa semana. Quando nós nos depararmos com situações, mantenhamos a nossa paz para dizer: cuida, Senhor, cuida. Vivamos mais à base das Tuas verdades do que dos remédios que mantêm a gente de pé. Não que a gente não deva tomá-los, porque até isso o Senhor deu sabedoria para os homens, mas nos ajuda a sermos libertos dessa nossa loucura que a gente carrega, curados pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua graça. Leva a gente em paz para casa nesse domingo, Senhor. Dá um domingo abençoado para nós, nesse sol que está fazendo, de descanso, de alegria, e uma semana coberta pela Tua proteção e pela Tua paz. Em nome de Jesus, amém, amém.